Olá pessoal, beleza? Bom gente, esse vídeo eu vou fazer em resposta a um seguidor do canal que deu uma ideia para mim, né? De fazer um vídeo sobre a homossexualidade entre animais. Será que existe realmente a homossexualidade entre os animais? Bom gente, eu confesso que eu não sou especialista no assunto, tá? Eu tinha pesquisado pouco até então sobre esse assunto e por isso eu pesquisei um pouco e também conversei com um colega meu que é biólogo e está mais por dentro desse assunto. A gente passou conversando aqui um bom tempo e eu coletei algumas informações e vou passar para vocês, tá bom? Bom, se existe o comportamento homossexual entre animais, a resposta é sim, sim, existe, tá? Principalmente entre primatas. Só que o que é mais observado nesse caso é a bissexualidade e não o comportamento homossexual apenas, tá? Ou seja, esses animais que fazem sexo com indivíduos do mesmo sexo no reino animal, eles também fazem sexo com animais do sexo oposto. E na presença dos animais do sexo oposto, eles preferem os animais do sexo oposto. Apenas na falta, né, do sexo oposto é que a gente observa aí um aumento, né, do comportamento homossexual. E só que existem também animais que são gays por tempo integral, né, porque a gente observa muito isso no ser humano. O ser humano, quando é gay, ele é gay por tempo integral, né, ele não muda. Um dia ele é hétero, outro dia ele é gay, não. A não ser que ele seja, claro, bissexual. Mas no reino animal, será que a gente observa animais que são gays por tempo integral? Sim, isso acontece também, tá? Inclusive, um exemplo são os albatroz de Laysan, né, onde existe uma incidência muito grande de lesbianismo, né, entre esses pássaros. Só que, segundo uma bióloga chamada Marlene Zuck, isso acontece muito na falta dos machos, tá? As fêmeas elas costumam formar casais, né? E chocar os ovos, mas isso quando não tem muito macho ali no bando, né? Quando a quantidade está equilibrada entre machos e fêmeas, a incidência, né, de lesbianismo acaba diminuindo drasticamente. Então a resposta é sim, sim existe o comportamento homossexual entre animais. Isso é uma coisa, inclusive, que já foi muitas vezes observada, já é documentada, tá? Mas como eu disse, o que é mais observado é a bissexualidade. E essa questão, né, da comunidade gay usar muito esse argumento, né, que eles dizem assim que o comportamento homossexual é algo natural, porque ele é observado entre os animais. Esse argumento é meio perigoso de ser usado, porque no mundo animal a gente também pode observar a ocorrência de canibalismo, estupro, incesto, pedofilia. Todas essas coisas são feitas, né, acontecem no mundo animal e são, né, portanto, coisas naturais entre os animais irracionais, mas não são coisas aceitáveis, né, por nós, seres humanos, seres racionais. Canibalismo, por exemplo, né? Quem tem gatos, que cria gatos, né, sianeses, já deve ter observado muito isso, né? Quando nascem os filhotinhos, os machos, né, geralmente, se eles ficarem muito perto ali dos filhotinhos, eles costumam devorar os filhotinhos. Então, quem cria gatos sianeses sabe que assim que os filhotinhos nascem, o gato macho tem que ser isolado, ele não pode chegar muito perto dos filhotes, né? É um costume desse tipo de gato devorar seus filhotes. E incesto, pedofilia, estupro, né? Quem cria galinhas já deve ter visto muito isso, né? A galinha cria ali o pintinho com todo carinho, tal, o pintinho cresce, vira um franguinho e já quer pegar a mãe, né? E muitas vezes na marra, ou seja, é um estupro, incesto, e às vezes também o galo, né, quer pegar o pintinho na marra. Vemos também casos de pedofilia. Então essas coisas, né, canibalismo, estupro, incesto, pedofilia, são observadas também no mundo natural. Poderíamos usar esse mesmo argumento, né, da comunidade gay e dizer que são coisas naturais, então não tem nada a ver, né, um cara estuprar alguém,
um cara cometer a pedofilia, mas isso a gente sabe que não vem ao caso, né? Bom, gente, agora o que faz com que um indivíduo, ou ser humano, ou animal irracional, tenha o comportamento homossexual, né? Ou seja, o que faz com que ele prefira se relacionar sexualmente com pessoas do mesmo sexo e não com pessoas do sexo oposto. Bom, a gente sabe que isso não é uma coisa totalmente normal. Claro que não é uma doença, né? Só idiota diz que isso é doença. Não é. Mas que não é um comportamento normal também, tá bom? Porque o sexo, ele não tem como função apenas o prazer. Ele tem a função reprodutiva. Nós sabemos que o sexo serve para perpetuar a espécie, né? E só há uma função reprodutiva no sexo entre macho e fêmea. Claro que o sexo homossexual só vai produzir o prazer, né? Então seria um desvio de função, tá bom? É como a alimentação. A alimentação, você se alimenta não só para sentir o prazer na hora de se alimentar. A função principal da alimentação é a nutrição do teu organismo. Ou seja, o teu organismo vai transformar aquele alimento em energia e essa energia vai te manter vivo. Então, por isso, para mim, né, opinião particular, o sexo homossexual, ele é um sexo incompleto e não é um sexo ali natural, tá? O sexo reprodutivo, claro, né? É um sexo que se desvia daquilo que é natural. Mas nada contra quem faz, claro que não. Mas o que leva a pessoa a sentir, né, a atração por pessoas do mesmo sexo, tanto no mundo animal como entre os seres humanos? Bom, gente, isso já foi motivo de muito estudo, tem muito cientista pesquisando sobre isso, tentando descobrir, e até hoje é uma incógnita, né? Ou seja, é um mistério. Inclusive, eu posso citar aqui uma pesquisa feita por dois cientistas, dois pesquisadores, né? Um chamado Michael Bailey e o outro chamado Richard Pillard, né? Que eles fizeram uma pesquisa tentando descobrir se o comportamento homossexual tem algo a ver com a genética, né? Ou com proximidade genética. E eles fizeram uma pesquisa aí com vários irmãos, né? Eles chamaram ali irmãos gêmeos, irmãos não gêmeos, né? Irmãos de sangue que não eram gêmeos, e irmãos adotivos. E o que se esperava nessa pesquisa? Claro, se a resposta fosse, né, que a homossexualidade tem causa genética, era de se esperar que os irmãos gêmeos tivessem mais incidência de homossexualidade, ou seja, se um desses indivíduos é gay, se ele tem um irmão gêmeo, a probabilidade do irmão dele ser gay seria bem maior. E isso já não aconteceria entre os irmãos adotados, né, porque eles não têm ali uma relação genética tão grande como os gêmeos. E o que se observou nessa pesquisa? Se observou que sim, né, entre os irmãos gêmeos, a incidência, né, de comportamento homossexual era muito grande, mas a pesquisa teve um resultado assim não tão esperado, porque a incidência de homossexualidade entre os irmãos adotados foi maior do que entre os irmãos não gêmeos. E a gente sabe que irmãos não gêmeos têm mais proximidade genética do que irmãos adotados, claro. Mas os irmãos adotados tiveram ali mais incidência de homossexualidade do que os irmãos de sangue que não eram gêmeos. E isso acabou levando os pesquisadores a concluir que deve ter alguma causa comportamental nisso tudo. Também teve outra pesquisa, essa também, né, tentando descobrir se a causa do comportamento homossexual é genética, que foi realizada, né, que foi uma equipe, né, que foi comandada por um cientista chamado Alan Sanders, que fez um estudo de associação de genoma, ou seja, eles pegaram ali 1.077 homens que são homossexuais e 1.231 homens que são heterossexuais. E eles compararam, né, eles associaram o genoma desses homens. E aí eles identificaram dois genes que supostamente, tá bom, gente? Não é nada comprovado, supostamente estão relacionados com a homossexualidade. Um gene é o gene SLITRK6, que se encontra no cromossomo 13. E o segundo gene
é o gene TSHR, que se encontra no cromossomo 14. Ambos, tá, são expressados também no cérebro e podem estar ligados, claro, ao comportamento homossexual. Só que, segundo esse mesmo cientista, nem todas as pessoas que possuem essa variação genética são gays. Portanto, né, o comportamento homossexual ele pode ter várias causas, ou seja, pode ser uma causa múltipla, uma soma de fatores. Ou seja, né, a orientação sexual, o desejo ali do indivíduo por pessoas do mesmo sexo pode ter como causa vários fatores somados, e não só um fator genético. Então,